Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, nosso bom dia. Dizer que hoje não há como, na tribuna dessa casa, embora sejamos um parlamento municipal, não podemos nos furtar de repercutir a malfadada decisão do Senado ontem à tarde, final de tarde, com relação à reforma trabalhista. Sem dúvida nenhuma, a soma de ações do governo Temer e de proposições encaminhadas ao Congresso, proposições conservadoras, proposições que colocam o preço e o peso da crise na costa dos trabalhadores, tem sido o fator comum desse governo, de caráter conservador, de caráter neoliberal, com medidas que vão desde e eu digo especialmente, o processo de terceirização, com a precarização das relações de trabalho, e ontem, sem dúvida nenhuma, enterrando de vez a consolidação das leis do trabalho. Conquista dos trabalhadores do século passado, né? Questões que já estavam definidas do ponto de vista consensuadas a nível da comunidade, se aproveitando de uma composição extremamente conservadora no Congresso, de uma quadrilha que lá está instalada, e aqui o verbo enquadrilhar, vereador Chico Guerra, usado pelo seu digníssimo irmão na entrevista coletiva, lá cabe, sem dúvida nenhuma. Lá são quadrilhas organizadas para assaltar o interesse público e assaltar os interesses da nação como um todo. Eu acompanho já há muito tempo as lutas dos trabalhadores, já fui advogado de sindicato de trabalhadores durante muito tempo, e sei que algumas mentiras repetidas, elas se transformam em verdade, vereador Chico Guerra. Por exemplo, a questão da justiça do trabalho, né? Porque são milhões de ações na justiça do trabalho, então temos que desregulamentar a justiça do trabalho, para que as relações aconteçam diretamente entre patrões e empregados, né? Se você vai ver as ações que estão na justiça do trabalho, 80% delas, quase 90% delas, são por falta de pagamento. Falta de pagamento, tá? Ocasionados também, sem dúvida nenhuma, pela crise. Nós temos 15 milhões de trabalhadores desempregados no país. E boa parte desses trabalhadores que foram desempregados não tiveram e não têm os seus direitos reconhecidos pelos patrões. A legislação hoje favorece a bandidagem do ponto de vista da organização industrial, aonde os proprietários de empresa criam as suas holdings, criam as suas companhias que não respondem com seus bens, com os direitos dos trabalhadores, escondem o seu patrimônio, garantem o patrimônio das suas famílias, dos seus herdeiros, mas deixam milhares de trabalhadores na beira da estrada, sem seus direitos reconhecidos. E quem conhece Caxias do Sul sabe que isso também acontece aqui na nossa cidade. As grandes empresas, elas encontraram as suas formas de proteger seu patrimônio. A empresa quebra, mas o patrão não quebra. Normalmente a empresa quebra, mas o patrão não quebra. Seu patrimônio está garantido lá na sua holding, na sua companhia de participações, né? Aonde uma grande empresa, ela é proprietária das máquinas, ela não é, proprietária das máquinas, ela não é proprietária do prédio, ela aluga para a empresa que tem o CNPJ, que normalmente é da família, tá? Da família ou da composição acionária, tá? E a empresa quebra, não existem bens, não existe patrimônio, não existe terrenos. Os terrenos pertencem a outra empresa que locou aquele espaço para aquela empresa desenvolver sua atividade. Então, os patrões no Brasil, e isso não é de hoje,
vem lá de 500 anos no Brasil. A exploração da mão de obra é uma característica centenária, eu diria, a exploração, o não direito reconhecido àqueles que produzem a riqueza de terem uma distribuição melhor dessa riqueza produzida no Brasil. E o projeto de ontem, de fato, ele flexibiliza por completo as relações de trabalho. Eu pergunto, vereadora Adiló, Vossa Senhoria, que às vezes faz a defesa aqui do setor empresarial, qual é o empregado que, sabendo que depende do emprego, vai sentar numa mesa de negociação em condições iguais com o seu patrão, a partir do momento que passa a valer o negociado e não o legislado? Qual o empregado que vai dizer, não, ou o senhor me dá isso ou eu saio? Sim, sai com uma mão na frente e outra atrás, vereador Arlindo Bandeira. Sai com uma mão na frente e outra atrás, né? Porque existe, independente da nossa vontade, todo um exército de reserva de mão de obra colocado ali. Para cada um que sai, tem 15 querendo entrar naquela vaga por um salário menor. Né? Será que só nós enxergamos isso? Agora, eu tenho clareza. A composição do Congresso, vereador Beltrão, e Vossa Senhoria tem sido muito perspicaz nas suas falas aqui nessa casa, ela reflete uma composição de classe. Né? Mas o governo, teoricamente, deveria representar o conjunto da nação brasileira. E os trabalhadores são a maioria da nação brasileira. Se hoje o Congresso Nacional é composto com mais de 40% por empresários do setor rural, do setor industrial, do setor comercial, mais de 40% do nosso Congresso hoje, em torno de 44%, se não me engano, são patrões, são pessoas bem de vida, são milionários, e por isso que eles estão atropelando no Congresso a alteração da legislação consolidada já há muitos anos. Consolidada há muitos anos. Será que todos esses juízes que têm vindo a público denunciar que estamos voltando ao tempo da escravatura, não tem razão em denunciar isso? Né? A imprensa desavergonhada, alguns setores da imprensa, eu ouvia ontem, por exemplo, condenando o vereador Rodrigo, a ação daquelas senadoras, guerreiras, foram lá, o que vão fazer? Tomar conta da mesa. O senador Eunice poderia convocar a sessão para outra sala, se quisesse, não teria problema nenhum. O que tem mais naquele congresso são salas, né, para reuniões. Mas não, tentaram manchar a imagem daquelas senadoras que estavam lutando pelos interesses da maioria do povo brasileiro, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, são mulheres que têm que ter um voto de louvor, tem que ter o reconhecimento de que foram guerreiras, de fato, lutando pelos interesses dos trabalhadores. E, lamentavelmente, 55 a 26, se eu não me engano, 55 senadores, entre eles, 50 senadores, entre eles, lamentavelmente, 2 senadores do meu partido, e que o segmento ao qual eu represento no movimento, no meu partido, o Movimento Popular, nós já pedimos a expulsão desses senadores, e se Deus quiser, faremos isso. Né? Aqueles que traíram os interesses do povo brasileiro e traíram inclusive o programa do meu partido. O programa pelo qual eles se filiaram e estão lá para defender. Então, e eu falo dos meus, fazendo a confissão dos meus, e cada um que faça dos seus. Né? Vereador Rafael, com todo respeito, eu sei que você iria agora dar-lhe pau no seu senador Lazier Martins, mas ninguém se enganou nunca com esse sujeito no Rio Grande do Sul. Né? Só o PDT que se enganou com esse sujeito, quando deu espaço para concorrer pelo Partido Democrático Trabalhista. Lamentável a decisão, vereadora Adiló de Domênico, do PTB, que diz representar os trabalhadores. Partido Trabalhista Brasileiro. Partido Trabalhista Brasileiro, vereadora Adiló. Recomendou o voto sim. E os seus senadores votaram sim, como a maior parte dos deputados da Câmara também votaram sim por essas reformas. Teriam algumas questões ali, concluindo já, senhor presidente.
que, obviamente, poderiam ser negociadas do ponto de vista de modernização da legislação trabalhista, mas não da retirada de direitos. Se os senhores me perguntarem se eu sou a favor do imposto sindical, sou contra o imposto sindical, vereador Adilar. Eu acho que os sindicatos têm que se organizar, sim, ter mais competência do ponto de vista de desfazer a disputa ideológica e não criar essa legião de pelegos, né, que nós temos por esse Brasil lá fora, né, essa sucessão de sindicatos, né, que mamam nas costas dos trabalhadores. Então, os trabalhadores têm que efetivamente se organizar por si próprios. Então, se você me perguntar se sou contra o imposto sindical, sim, sou contra o imposto sindical. Mas tem questões que, obrigatoriamente, a gente tem que reconhecer. Foram retirados de forma violenta ontem, com a sanção provável desse quadrilheiro que está na presidência da República, direitos dos trabalhadores. Direitos dos trabalhadores. Lamentável. Vem o troco logo ali adiante. Obrigado, senhor presidente. É encerrado o